A greve é uma forma superior de luta dos trabalhadores. Na verdade, é talvez a forma mais importante de luta dos trabalhadores na sociedade capitalista. Iniciar um debate sobre a greve hoje é, na verdade, fazer um debate sobre a luta de classes. No Brasil e no mundo, esse debate hoje voltou à centralidade das discussões políticas, das discussões sociais, das discussões econômicas, porque diante de uma extrema precarização do trabalho, de uma extrema fragmentação do mundo do trabalho, o conflito de classes volta a se apresentar na sua forma mais crua. Agora é interessante contrastar também o tipo de movimento, de conflitos e antagonismos sociais que nós temos observado nos últimos 5 anos, né? Ou seja, no cenário atual da luta de classes, e o que acontecia há cerca de 50 ou 40 anos atrás. No ciclo de lutas anterior, que vai conformar o processo de redemocratização e vai inclusive produzir organizações de massa como o Partido dos Trabalhadores, como a CUT, né? Uma boa parte dos conflitos estava focado no próprio lugar de trabalho, na esfera produtiva e, em especial, a fábrica, né? Ali, o final da década de 70 é o auge da industrialização brasileira, né? Que vai produzir coisas como o ABC Paulista, que é uma das zonas era naquele momento, uma das zonas mais densamente industrializadas do mundo, né? E essa industrialização, por sua vez, produz uma classe operária militante, que tem o seu poder justamente a capacidade de parar a fábrica ao cruzar os braços. A greve é sempre resultado de uma organização coletiva. É, portanto, quando o trabalhador supera a sua insatisfação individual, que antigamente era muito mostrada no processo de destruição de máquinas, não é? Na sua insatisfação falada nos corredores. Então se superam essas insatisfações individuais, não é? E se organiza, se forma um bloco coletivo em que o trabalhador se entende como parte de uma classe ou de uma categoria, né? Isso se dá inicialmente pela categoria, né? Depois pela classe, mas o trabalhador se entende então como parte de um coletivo, se organiza nesse coletivo, experimenta decisões democráticas nesse coletivo, né? Debate, discussão, vamos ter greve, não vamos ter greve, que estratégia nós vamos adotar. Então tudo isso possibilita ao trabalhador um ganho na sua organização e no seu reconhecimento como trabalhador. Mas hoje a gente vê algo diferente também, né? Os últimos grandes conflitos ou antagonismos parecem se desenvolver não tanto no ambiente da fábrica, e de fato o Brasil se desindustrializou bastante ao longo das últimas 4 décadas, mas continuou se urbanizando. Então produziu uma classe trabalhadora que é em sua maioria ligada aos processos da cidade, que é urbana, não é uma classe trabalhadora camponesa, né? Mas também não é a classe operária tradicional no sentido do operário metalúrgico, operário da fábrica. É outra coisa. E a luta de classes também vai aparecer de outras maneiras, né? Vai aparecer muito fortemente, por exemplo, na questão do direito à cidade, na questão das lutas pelo transporte, né? Os enfrentamentos contra os aumentos das tarifas, a luta por moradia, o trancamento das ruas, né? Então, é como se a luta de classe tivesse saído do espaço da fábrica e invadido toda a cidade. E agora se tornou fundamental quem controla o fluxo dos processos urbanos. Com isso, produzir uma resposta, né, não só do empregador, mas principalmente da sociedade, que inicialmente verá aquilo como um transtorno. Não é? Pela via do incômodo, pela via do transtorno, o trabalhador chama a atenção para si mesmo e chama a atenção para as suas condições. Nós tivemos agora uma pequena demonstração para nos lembrar de que quando os trabalhadores param, eles param o país. E, no final das contas, essa greve dos caminhoneiros teve um efeito de uma greve geral. É como se todas as categorias tivessem parado. Pelo fato de que eles estão numa posição estratégica dentro do circuito do capital, que é a movimentação das mercadorias ao longo do país. Em primeiro lugar, uma discussão que apareceu muito na internet, até na militância de esquerda, tentando entender o que acontecia, é se afinal se tratava de uma greve ou se tratava de um lockout, né? Por greve, em geral, a gente entende quando os assalariados param a produção e pelo seu papel, né, pela sua função no interior do processo produtivo, eles conseguem trancar
o circuito das mercadorias, a produção de mercadorias. Lockout é quando a produção é interrompida não porque os trabalhadores cruzam os braços, mas porque os patrões, os proprietários, param a produção para influenciar, fazer algum tipo de pressão política. E nesse caso, é greve ou é lockout? Eu penso que esse movimento dos caminhoneiros inicia-se como um lockout, mas depois assume os contornos de uma greve. A situação no Brasil hoje é muito complexa. Por quê, né? Porque principalmente a partir dos anos 90, você tem o avanço dessas políticas neoliberais, com flexibilização, com terceirização e principalmente com a construção de uma categoria de autônomos, entre aspas, né? O autônomo, que é o motorista do Uber, por exemplo, que é grande parte do grupo dos caminhoneiros, ele não se reconhece como um trabalhador porque ele não é empregado de ninguém. E ele se reconhece um pouco como um empresário de si mesmo. Né? Então, inicialmente, ele estaria mais ligado à defesa de direitos dos empresários do que dos próprios trabalhadores, porque ele não se reconhece como trabalhador, como empregado. Mas, na verdade, o que ele é um trabalhador extremamente precarizado, né? Sem nenhum direito social, exposto aí à exploração mais absurda, né, do sistema capitalista. Então, eu penso que, inicialmente, é um lockout, né? O movimento dos caminhoneiros começa como um lockout. Fica muito claro no processo de negociação que é feito com o governo, em que pautas clássicas dos empregadores são atendidas, como a isenção de impostos, né? PIS, COFINS, o fim da CID e etc. E aí esses mesmos trabalhadores percebem que essa pauta não é a pauta deles, né? E aí, a partir daí, o movimento, para mim, passa a ser greve mesmo. Greve de trabalhadores não organizados, né? Greve de trabalhadores que talvez não se reconheçam no primeiro momento como trabalhadores desprovidos de direitos, né? Mas que tem esse contorno. E isso nos faz pensar também, talvez o mais interessante o mais característico da greve agora dos caminhoneiros não é uma greve apenas no sentido de que eles pararam de trabalhar, mas uma greve no sentido que eles controlaram as rodovias, controlar o fluxo das mercadorias na rodovia. E isso pode impactar em perdas grandes de lucratividade para o grande capital. A greve geral é um movimento importante porque no final ela interroga a nação, né? Quem afinal governa? Para que governa? Qual é a importância dos interesses dos trabalhadores na pauta do governo? Então a greve geral é sempre um momento em que se vai para o tudo ou nada. Não é? Em que as grandes questões da luta política dos trabalhadores se colocam. Qual é o nosso lugar nesse governo? Em que medida os nossos interesses são atendidos nesse governo? Né? É um momento de grande impasse. E é interessante porque é justamente nas greves gerais que o governo vai interferir, ou nas greves de categorias essenciais, como aí os caminhoneiros, que travam todo o sistema de abastecimento do país. Então o governo entra sempre nesse momento. E aí os trabalhadores também aprendem quem é o governo, a quem o governo serve, né? Então isso dá muita clareza. É realmente um momento de grande aprendizado. Greve é a escola. A greve coloca o trabalhador exatamente na condição de compreender qual é o seu papel no contexto social, quem é ele no jogo econômico.